Olá e boas-vindas. Eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais dramáticas e, francamente, mais brutais do Antigo Testamento. A história de José, lá no capítulo 37 de Gênesis. Exato. E para essa análise, a gente juntou fontes bem diferentes. Temos, claro, o próprio texto bíblico, com comentários teológicos, mas também algumas análises em vídeo que exploram todo o simbolismo. E vamos cruzar isso tudo com uma perspectiva da doutrina espírita, né? Usando obras como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. A ideia é ir além da superfície, sabe? Investigar essa família despedaçada, essa traição e todo esse sofrimento. E tentar entender não só o que aconteceu, mas por que essa história ecoa tanto até hoje. E fica uma pergunta no ar, né? Será que por trás de todo esse caos humano tem um plano maior acontecendo? É a grande questão. Começar, quando a gente abre o capítulo, a primeira coisa que salta aos olhos é que essa família está longe de ser um modelo de harmonia. Jacó, o pai, tem um filho favorito, José, e ele não faz a menor questão de esconder. Nenhuma. O texto diz que ele amava José mais do que a todos os seus filhos. E esse favoritismo vira uma coisa, material, pública, a famosa túnica. A túnica. As traduções falam em várias cores, mangas compridas. O que isso significava na prática? Então, os comentaristas concordam que não era tipo uma roupa de trabalho. Era um traje de nobreza, de quem não ia sujar as mãos no campo. Era um símbolo de status, sabe? Entendi. Então não era só um presente, era uma declaração. Uma declaração. E a reação é imediata. O texto diz que os irmãos não podiam falar com ele pacificamente. O diálogo já tinha acabado ali. O clima já era péssimo. E aí, como se precisasse de mais lenha na fogueira, José começa a ter sonhos. E a contar para todo mundo. O primeiro é o dos feixes de trigo, né? Esse mesmo. Ele sonha que o feixe dele fica de pé e os feixes dos irmãos, que estavam no campo com ele, se curvam. A mensagem não é nada sutil, mas ele não para. Logo depois vem um sonho ainda mais grandioso. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Do ponto de vista psicológico, parece uma arrogância, né? Uma imprudência. Por que contar isso para irmãos que já o odeiam? Exato, essa primeira leitura. Mas aí, uma das nossas fontes, da doutrina espírita, traz outra camada. O Livro dos Espíritos fala da emancipação da alma durante o sono. O que seria isso? A ideia de que o espírito se desprende um pouco do corpo e pode ter vislumbres do futuro. Ou seja, os sonhos de José não seriam só fantasia. Seriam premonitórias. Ele estaria vendo o próprio destino. Exatamente. O que não anula a imprudência de contar. Claro. Certo. Mesmo sendo uma visão, a forma foi desastrosa. E aí a gente vê um choque de forças. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre o orgulho. E o que a gente tem aqui é um conflito de orgulhos. Talvez um orgulho ingênuo, do José, e o orgulho ferido dos irmãos, que se sentem humilhados, ameaçados. É uma combinação explosiva. Uma combinação que está prestes a detonar. Jacó, que parece não perceber nada, envia José para ver como os irmãos estão. Eles o veem chegando de longe, provavelmente com aquela túnica, né? Inconfundível. E a conspiração é instantânea. A frase deles é de arrepiar. Lá vem o tal sonhador. Vamos matá-lo. É um plano de assassinato a sangue frio. Pura maldade premeditada. Mas o grupo não é unânime. Rubem, o mais velho, tenta intervir. Ele sugere jogá-lo numa cisterna seca. O plano secreto dele era voltar depois para resgatar o irmão. Na boa intenção, mas parece uma liderança meio fraca, né? Ele não consegue se impor. Exato. Comentaristas dizem que essa é a marca do Rubem na história, essa instabilidade. Ele quer fazer o certo, mas falta força. E a ausência dele no momento seguinte é crucial. E enquanto o Rubem não está lá, os irmãos fazem algo que sempre me chocou. Depois de jogarem José no poço, eles sentam para comer. Esse detalhe é brutal. É a normalização do mal. O irmão deles está no fundo de um buraco e eles fazem uma pausa para o lanche. Simboliza uma frieza, uma desconexão total. E é nessa hora que uma caravana de mercadores aparece. E aí outro irmão, Judá, tem uma ideia que ele apresenta como sendo
pragmática. É um pragmatismo terrível, Judá diz. De que nos aproveita matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. A lógica é, para que um assassinato sem lucro, se a gente pode se livrar dele e ainda ganhar um dinheiro? E os outros concordam. Vendem o próprio irmão por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata, essa imagem é de uma força simbólica tremenda. E que ecoou por séculos, né? As análises em vídeo que a gente consultou entram fundo nisso, na chamada tipologia. Isso, a ideia é de que eventos do Antigo Testamento prefiguram a história de Cristo. E José é talvez o exemplo mais completo disso. A venda pelas moedas de prata é a associação mais direta com a traição de Judas. Sem dúvida. E não é só isso, José, o filho amado, é traído pelos irmãos. Ele é despido da sua túnica, como Cristo foi despido das vestes, É lançado na cova como uma figura da morte. para depois emergir para uma nova vida no Egito, que seria uma prefiguração da ressurreição. E o próprio Egito é o lugar para onde a família de Jesus fugiu, né? As conexões são muitas. Muitas. Até a carga da caravana. Especiarias, bálsamo e mirra que lembram os presentes dos magos. Para essa leitura, toda a jornada de sofrimento de José é um ensaio para a de Cristo. Mas a crueldade dos irmãos não acaba aí. Eles precisam de uma história para o pai. E o que eles fazem é de uma perversidade calculada. Eles matam um cabrito e mergulham a túnica de José, aquela túnica que começou tudo, no sangue do animal. E a frase que eles usam é de um cinismo. Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Eles nem acusam, só apresentam a evidência. E aqui tem uma ironia trágica, que os comentários bíblicos destacam muito. Anos antes, o próprio Jacó enganou o pai dele, Isaque, usando a pele de um cabrito para se passar pelo irmão, Esaú. Nossa, é verdade. Para roubar a bênção. Exato. E agora ele é enganado pelos filhos com o sangue de um cabrito. É como se o universo estivesse devolvendo o engano para ele. A lei de causa e efeito em ação. A dor de Jacó é avassaladora. Ele rasga as vestes, se recusa a ser consolado e diz uma frase de partir o coração. Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Para ele a vida acabou ali. É um sofrimento que parece total, sem sentido. E é aqui que a perspectiva espírita oferece uma lente para a gente tentar entender. O capítulo Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Ele fala sobre as causas do sofrimento, né? isso. A dor de Jacó não seria vista como um acaso, mas como parte de leis maiores. Poderia ser uma expiação. Uma consequência de atos do passado. Exato. Uma consequência de faltas cometidas nesta ou em outras vidas. Esse eco do engano com o cabrito aponta muito para isso. Ou poderia ser uma prova. Que é diferente de punição. Totalmente. Uma prova seria um desafio que o espírito escolhe para acelerar o próprio progresso. A jornada de José, que começa agora e que vai forjar o caráter dele para uma missão enorme, se encaixa perfeitamente na ideia de uma prova. Então, no final do capítulo 37, o cenário é de devastação. José vendido como escravo no Egito e Jacó convencido de que o filho morreu. Parece uma tragédia sem redenção. Na superfície parece um beco sem saída. Mas se a gente voltar para aquela pergunta inicial, sobre um plano maior por trás do caos, é aqui que todas as fontes convergem. Tanto a teologia clássica quanto a análise espírita veem isso como um começo, não como um fim. A tal da providência divina agindo por meios tortos, né? Exatamente. O ato terrível dos irmãos, que nasceu da inveja que o Espiritismo descreve como a predominância da natureza animal sobre a espiritual. Acaba se tornando, sem que eles soubessem, a peça-chave para um bem maior. Isso, a maldade deles não frustra o plano divino. De alguma forma, ela é integrada a ele. A venda de José é o que o coloca no Egito. É o que inicia a jornada que, no futuro, vai permitir que ele salve não apenas a si mesmo, mas toda a família da fome. Garantindo a sobrevivência do povo de Israel. Então a história nos diz que até os piores atos humanos podem ser redirecionados para um propósito que a gente não enxerga na hora. Essa é a grande lição da história de José, que apesar do caos, da dor, da injustiça,
pode existir uma ordem, uma finalidade em tudo. O mal que os homens planejam pode ser transformado em bem. É fascinante pensar que o destino de uma nação inteira foi desencadeado por um conflito familiar, por um presente, uma túnica colorida. Sim. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vem de uma das fontes espíritas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta muito direta. Devemos pôr termo às provas do nosso próximo? Ou seja, devemos interferir no sofrimento dos outros? E qual é a resposta? A resposta é um sim enfático. A orientação é que a gente nunca deve ser o instrumento de tortura, mas sempre o bálsamo da consolação. Fazer o que for possível para aliviar a dor. O que nos leva de volta aos irmãos. Rubem até tentou, mas falhou. Em que momento um deles poderia ter escolhido ser esse bálsamo para José, em vez de... Agravar o sofrimento. É uma pergunta que ecoa daquele deserto antigo até hoje para a nossa vida. Quando a gente se depara com o sofrimento de alguém, que papel a gente escolhe? O de quem joga no poço, o de quem se omite, ou de quem tenta, ainda que com dificuldade, ser o bálsamo da consolação? Uma questão profunda para a gente pensar. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima! E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras. É isso, bem simples.